que 60% dos alunos matriculados nas universidades públicas e privadas, 60%, estão matriculados só em 4 cursos: Direito, Administração, Pedagogia e Contabilidade. Pô, isso é um absurdo. Onde é que estão as áreas das engenharias, as áreas das ciências, as áreas das agronomias, né, nessa extensão toda? Mas por quê? Porque, de repente, abriram as universidades mais para o setor privado. Eu acho que é importante o setor privado, com certeza é. O setor público não tem condições de suprir tudo. Mas só que o setor privado preferiu investir só em quadro negro e giz, né? Que são os cursos que não precisam de laboratório, de equipamento, de pesquisadores, de doutores, né? E, de repente, a educação passou a ser um bom negócio. Isso aqui é preocupante, às vezes, né? E 70% desses alunos estão no setor privado. Vocês viram o resultado das universidades que saiu recentemente, foi publicado pela Folha de São Paulo, né? As universidades que não atingiram o mínimo necessário para sobreviver, e entre elas tem 4 federais. Então, há que monitorar, né, diuturnamente isso, porque, do contrário, né, nós vamos ter uma geração cada vez mais de excluídos. Né? Ok, obrigada. A pergunta agora é do Flamínio Araripe, por favor. Quero fazer uma pergunta múltipla, uma parte para o doutor Jatobá e uma para o deputado Ariosto Holanda. Primeiro a do presidente da APTEL, Pedro Jatobá. Quanto que movimenta por ano essas empresas proprietárias de infraestrutura e sistema privado de telecomunicações, quanto elas movimentam por ano para pesquisa, a COELS está incluída, né? E quanto deixa de ser usado desse dinheiro por falta de projeto? E o que o senhor acha de esse recurso que não está sendo usado ser oferecido para capacitar profissionais, né? Até mesmo nessa área de projetos e outras áreas similares. Aí a indagação aqui para o deputado é com relação a esse centro de educação à distância. O que precisa para isso ser implantado no Ceará, como é que está andando e qual é a relação entre esse centro de EAD e o cinturão digital, de que maneira essas coisas se interligam. Só para complementar também, ainda da pergunta do doutor Jatobá, eu vi aqui que o senhor foi o superintendente de desenvolvimento de negócios da Eletronet e um dos criadores da empresa, né? O governador aqui do Ceará, esse projeto do Cinturão Digital, o governador já foi a ministra Dilma Rousseff com o presidente da ETICE para conseguir que tem mais de 20 mil quilômetros de fibra apagadas aí nos postes de eletricidade e para usar isso para uma finalidade de educacional, mas não, até agora não conseguiu. O senhor consegue assim dar uma pista por que isso, como que pode contornar esse problema, de que maneira botar isso para funcionar e servir para a sociedade, né, como um todo? Eu vou dividir a minha resposta em 3 partes, né? Com relação à questão da pesquisa, o setor elétrico, os números que eu tenho na cabeça com segurança dizem respeito ao setor eletroenergético, e hoje nós temos que reservar cerca de 1% da receita operacional bruta para projetos de eficiência energética e pesquisa. Parte desse recurso é capturada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo Ministério de Minas e Energia e são direcionados para o Fundo Setorial de Pesquisa do Setor Elétrico Energético, que é o CETENERG, né? E uma parte direcionada para a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que agora também é financiada com esse recurso.
e cerca de 50% fica na mão das empresas, que são obrigadas a investir e prestar contas à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de provar que esse dinheiro efetivamente foi investido em pesquisa. E essa pesquisa tem que ser aprovada pela agência para caracterizar que realmente foi um projeto de pesquisa e não alguma maquiagem aí para se usar um dinheiro que é, na verdade, público, porque veio da tarifa e esse dinheiro não é para remunerar o concessionário, é sim para investir na pesquisa. Bom, essa parte que fica, esse recurso todo gira em médias anuais de 250, 300 milhões por ano, né? Eu diria que desse total aí, na mão das empresas, ficamos aí com mais ou menos metade desse valor. Aquilo que fica na mão das empresas é efetivamente gasto, porque se não for gasto, a ANEEL multa, porque ela tem que ser colocada. A parte que vai para o governo, quando não existe projeto, é contingenciada. E aí existe um certo apetite aí do Ministério da Fazenda em fazer superávit primário e, obviamente, quando não existir pressão política e setorial para se aprovar projetos para consumir esse recurso termina contribuindo para o superávit primário, né, e termina sendo não gasto. E isso eu acho que responde à sua primeira pergunta, quer dizer, se existe recurso disponível, estaria naquele que fica na mão do governo e tentar tirar isso para a capacitação e entrar nessa briga aqui que o deputado já citou, dos cortes orçamentários. Só aproveitando, esse recurso poderia ser direcionado para, por exemplo, capacitação e formação do pessoal? Por exemplo, o fortalecimento das escolas técnicas. Eu sempre digo, viu, Pedro, que às vezes, se a gente conseguisse melhorar até o nível dos nossos eletricistas, né, melhoraria até o sistema operacional, porque eles vão fazer serviços que vão ligar no sistema. Às vezes, um mau serviço traz uma série de problemas no sistema. Então, ou se esse recurso é só mesmo para P&D, só para pesquisa e desenvolvimento, se parte dele poderia ser também objeto para trabalhar com a parte da capacitação. Como a política de aplicação desse recurso é uma política que emana do MCT, eu acho que isso é claramente negociável e definível pelo MCT. Hoje, praticamente, existem certos critérios na agência em que ela realmente exige que seja um projeto que tenha uma aplicação, seja um projeto de pesquisa, tenha uma aplicação. Claro que, algumas vezes, é possível, dentro desses projetos, você, por exemplo, construir um laboratório, transferir algum recurso para uma universidade ou para um centro de formação tipo Cefet, mas isso não é a prática geral, né? Isso, se acontece, são exceções. A política é mais voltada para projetos de aplicação. Mas eu digo que, do ponto de vista das empresas, não existe muito, essa coisa é muito solta, quer dizer, cada empresa vê aquele pedaço do problema que mais lhe afeta. Não existe uma política pública direcionando em cima de objetivos claros, como foi citado aí o caso da Coreia, que havia uma visão de governo, uma visão estratégica tecnológica, nem dentro do próprio setor, né? O setor energético tem problemas graves, né? É um setor intensivo do ponto de vista de inovação, né? Temos aí agora as questões ambientais, temos as questões voltadas aí para novas alternativas energéticas usando fontes renováveis. Poderia haver políticas que direcionassem o uso desse recurso em cima de objetivos estratégicos e que, obviamente, dando o grau de liberdade para que cada empresa até atacasse aquele problema que está mais próximo de si, mas que tivesse dentro de um encaminhamento. Então, essa é uma das, vamos dizer assim, das bandeiras que a Aptel trabalha, né? E até representando as próprias empresas, porque, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de desperdícios, porque quando você não tem uma coordenação, nenhuma orientação firme, usando um pouco aquele ditado de Sêneca, para quem não tem destino, qualquer vento é ruim, porque você não sabe para onde vai. Então, há uma duplicação de projetos, há muitas vezes várias empresas